Então, gente, agora temos a alegria de receber o vencedor do prêmio de dissertações de Profmat da região Centro-Oeste, o Andrei Braga da Silva, da Universidade, né, concluiu o egresso lá da Universidade Federal de Goiás, né, UFG. E a orientação foi de Elizabeth Cristina de Farias. E a dissertação é Modelagem Matemática e Interdisciplinaridade, Possibilidades e Desafios na Construção de Projetos de Hortas em Escolas Rurais do Distrito Federal, Brasil. Então, Andrei, parabéns pelo prêmio e pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa pelo nervosismo, né? Para mim é estranho estar com o microfone na mão, então, assim, qualquer falha, tá? Queria agradecer muitíssimo a oportunidade que a Universidade Federal de Goiás me deu de fazer o Profmat lá, embora eu sou de Brasília, né? Eu sou professor em Brasília, no Distrito Federal, da escola pública, com muito orgulho, 60 horas, concursado. Então, eu digo com muito orgulho, porque, mesmo 60 horas concursado, eu ainda fiz o Profmat na pandemia, grande parte, e trabalhando, e vocês sabem também quanto foi difícil para nós todos, né? Então, agradecer muito ao UFG, agradecer a oportunidade de estar aqui no Rio de Janeiro, conhecendo essa casa maravilhosa que muitos de vocês, como eu, só conheceu através da internet. Quantas vezes no Profmat eu me recorri ao nosso grande ídolo, né? Que todo mundo fez, né? Números e funções do Elon. Então, esse quadro, quando eu bati o olho ali, me remeteu muito àquelas palestras maravilhosas que ele dava, e eu sempre tive o sonho de estar aqui um dia, né? E esse dia chegou. Então, agradecer à SBM, ao INPA, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento, podendo compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que eu tive. Então, eu sou o Andrei Braga da Silva, agora já incluí ali, né, o ME, graças a Deus, tá. Agora eu faço questão. E a pessoa que Deus colocou na minha vida para me fortalecer nas horas que eu fraquejei e me apoiar em todos os momentos, a professora Elizabeth Cristina de Faria, que, se vocês, como eu e a nossa colega, conhecessem, iam saber que realmente é uma pessoa maravilhosa e merece todas as honrarias que ela, infelizmente, não teve aqui para receber. A minha dissertação teve o tema Modelagem Matemática e Interdisciplinaridade, Possibilidades e Desafios na Construção de um Projeto de Hortas em Escolas Rurais do Distrito Federal. Que eu podia trocar aquilo ali tudinho e colocar assim, metamorfose e de volta 3 anos. Esse projeto sofreu uma metamorfose violenta, porque eu trabalhava na escola da zona rural, escola do campo hoje, e me fantasiei com o espaço e a possibilidade de crescimento ali dentro, de fazer algo prático para deixar para a escola entender que matemática é além da sala de aula. E com o título ali, às vezes, eu falei, fica quebrando paradigmas, né? Você sabe onde é que a matemática vai entrar ali, além da modelagem, né? Foi só a curiosidade mesmo, o título, para deixar que os colegas tivessem a curiosidade de entender e ir lá dentro. E agora, com a explicação, vocês vão ver onde vai entrar a matemática, que de fato é em tudo. E ele foi planejado para ser aplicado, e fez todo o estudo, e veio a pandemia, que quebrou minhas pernas. E agora? Então, plano A, plano B, plano C, e vamos esperar um pouquinho que vai passar. Lembram? Passa e não passa. E aquela agonia foi crescendo. E a gente nem tinha que estudar para o ENC, né? Eu acho que quase ninguém aqui teve esse problema. E o plano B. E agora? A Elizabeth me socorre. Acho que eu vou desistir. Eu vou planejar mais o quê? Então, nós somos plano B. O trabalho virou uma pesquisa com os professores para ver, de fato, o quanto esse tema é interessante, o quanto que eles tinham predisposição para trabalhar com o colega, até porque eu fiquei 9 anos como supervisor de uma escola de ensino médio. Então, contribuí muito para que os colegas produzissem, e chegou a minha vez de produzir. Então, eu tive que fazer um outro projeto para ser aprovado pelo Conselho de Ética, Comitê de Ética. E quem já fez sabe que é um outro TCC. Aí a vontade de desistir apareceu de novo. Certo?
porque eu ia mexer com pessoas. Então, precisa saber tudo. Graças a Deus também foi muito bem feito e não voltou nenhuma vez, embora a angústia dos 3 meses lá para eles analisarem foi muito grande. Tudo aprovado. Fiz o ENC em março e já ia defender logo em seguida. Aí o governo falou, vamos voltar, todo mundo passar de aula. Aí eu tinha saído da escola do ensino fundamental e voltei para o médio, até para... Eu trabalhei lá na direção há muito tempo, muitos não me conheciam como professor. Então, era hora de eu mostrar um pouquinho do que eu aprendi no Profimate, que eu aprendi muito, e retornar para a minha escola e contribuir com meus alunos para estar colocando na faculdade. Então, eu tinha voltado para o ensino médio. E surgiu o novo ensino médio. E eu consegui aplicar esse projeto numa eletiva. Então, o projeto, que era uma pesquisa, ele juntou tudo. Certo? Então, assim, foi só um aparato para vocês não se perderem durante a apresentação. Então, a minha motivação, a nossa, na verdade, motivação, não foi, ela ainda é, por isso que está ali, ó, é o desejo de tornar a matemática o eixo norteador, possibilitando o desenvolvimento de habilidades e competências, tanto para os alunos quanto para professores que nunca tiveram a oportunidade de trabalhar de forma interdisciplinar. E nem com a modelagem matemática, porque eu já trabalhava há muito tempo, mas eu não conhecia, eu fui conhecendo o Profimate. É mais uma coisa que eu tenho que agradecer ao Profimate, a oportunidade de ter conhecido isso. Bom, eu queria saber também, nós queremos saber como que os professores negociam e se integram dentro de uma prática pedagógica interdisciplinar ao desenvolver seus conteúdos escolares. E aí, criou-se um objetivo. E qual era o objetivo? Fazer as minhas hortas, certo? Só que a proposta nossa foi construir uma proposta, está vendo? Era um projeto, então ia deixar uma proposta pronta para que pudesse ser aplicada. E que eu apliquei, graças a Deus. Então, era construir uma proposta para a implementação de hortas escolares rurais, usando a modelagem matemática, promovendo, a partir do trabalho interdisciplinar, a participação de professores de diversas disciplinas do ensino básico. Praticamente as 8 do ensino fundamental, todas são contempladas. Daí, eu tive como referenciais teóricos 4 pessoas que passaram a fazer parte do meu cotidiano. Inclusive, o Biratã D'Ambrosio, ele morreu no meio do meu trabalho. E lendo o livro dele, que é tido como o pai da etnomatemática, da modelagem matemática, eu ia usar também a etnomatemática, então, assim, eu criei uma afinidade muito grande com ele sem o conhecer. Pessoa maravilhosa, e ele faleceu no meio do meu trabalho. Então, esses me ajudaram a desenvolver o processo da modelagem matemática, né? A Maria Salete também, e o Nelson Ren. Tive o Rodney Bassanese também, que foi muito importante, e o Luiz Dionísio Burac, que não foi menos importante que os outros, mas ele teve uma importância de fazer pesquisa com alunos que estavam no mestrado e desenvolver. Isso foi muito importante no meu andar do trabalho. E a Ivani Fazenda, ela foi muitíssimo importante na parte da interdisciplinaridade, que aí veio o desafio. Então, primeiro eu vou ter que aprender sobre isso. Quebrar paradigmas comigo, para que eu pudesse propor alguma coisa para os outros. Então, primeiro foi em mim. E não me arrependo. E, para me ajudar a fazer os questionários e trabalhar com o tal do comitê de ética, eu usei esses 2 aí, né? Fora os documentos oficiais, LDB, BNCC, PCNs, entre outros. Então, foi uma pesquisa muito intensa, muitas noites em claro, escrevendo, estudando, que foi uma coisa que eu não parava. E trabalhando 60 horas, certo? E no meio do Profimate, eu ainda fiz uma cirurgia do quadril direito, onde eu tinha que dirigir de Goiânia para... Aí tinha tudo para desistir. Mas algo maior que eu não sabia que era esse dia de hoje, estava por vir. Deus falou assim, esse cara vai ter um sofrimento, mas ele vai lá. Desculpa a modéstia, mas eu queria que vocês estivessem sentindo a felicidade que eu estou nesse momento. De ter feito parte do Profimate, mas eu não disse que eu fiz parte, não, ainda faço parte e contribuo até hoje com colegas. Nós nunca desmanchamos o grupo nosso da sala. Então, a estrutura do meu trabalho ela se deu
em capítulos onde, no primeiro capítulo, eu contei um pouco da minha experiência de vida. O meu contato com a modelagem matemática, embora eu não sabia o que estava fazendo. E foi muito massa essa experiência, porque eu permeei várias etapas da educação e vários segmentos diferentes. Então, foi uma experiência muito boa falar de mim. Nunca tinha acontecido isso, então foi muito bom. No segundo capítulo, aí foi a fundamentação teórica, né? Onde eu tentei deixar bem claro sobre a modelagem matemática e a interdisciplinaridade. No terceiro, foi a metodologia que eu utilizei. No quarto capítulo, a gente tratou dos resultados e as discussões sobre os dados coletados, porque houve uma pesquisa. Nós pesquisamos 80 professores de todos, que lá em Brasília são regiões administrativas, não são cidades. São cidades satélites, não é município, então tudo é do governo. Então, eu separei as escolas de ensino fundamental, que era onde eu sonhava antes, mas como eu estava no ensino médio, eu estendi para as 3 de ensino médio. Então, eu trabalhei com 8 escolas e a pesquisa se deu com 80 professores dessas escolas. E o capítulo 5 que surgiu depois foi a aplicação do projeto de hortas. E, com isso, eu gerei 2 produtos educacionais, que eu vou falar deles um pouquinho mais adiante. Bom, o que interessa para nós é os resultados. Então, nos resultados, ele gerou 2 tabelas. Por que 2 tabelas? Uma global, e eu criei um filtro, determinada resposta, eu captava os de matemática, que é o que eu queria, sem eles perceberem. Até então, todos respondiam com tranquilidade, sem essa obrigatoriedade. Não, eu sou de matemática, eu tenho que me pautar nisso aqui. E aí, saíram algumas coisas interessantes, né? Primeiro, 84% dos 80 professores não tinha mais sua graduação. Isso foi uma coisa massa. Todos eles tinham ou uma pós ou mestrado, inclusive estudo na escola pública lá em Brasília, inclusive doutorado, né? Só lembrando, aquele mestrado lá não é mais 9, né? Porque eu não estava ali no meio. Tem que deixar isso bem claro. Tá? E aí, desses, 70%, cara, outro dado para mim muito significativo, 70% tinha mais de 10 anos de sala de aula. Então, eu não estava mexendo com o professor iniciante para falar assim, não, é uma aventura. Eu estava mexendo na ferida com muitos que já tinha aquele calinho que muitos têm aqui, que mais de 70% tinha mais de 10 anos, 11 ou mais. Né? E, assim, um dado intrigante, que dos 80 professores, se vocês observarem lá em cima, eu tinha 48 homens, 32 mulheres. Aí, quando a colega estava falando sobre as mulheres, eu fiquei lá em cima refletindo sobre o que eu ia falar. Que foi intrigante que, mesmo em menor número de mulheres, a rejeição a trabalhar de forma interdisciplinar com o tema matemático, ali eu excluí os matemáticos, está vendo? Exceto os matemáticos. A rejeição feminina foi quase o dobro. Então, esse dado foi meio intrigante. Mesmo sendo bem inferior, mais precisamente 2/3 do total dos 80, ainda teve quase o dobro, né? Conhece a interdisciplinaridade? Todo mundo conhece. Isso também foi muito significativo. Já participou de um projeto? Quase todos, 90%. E já pensou em trabalhar de forma interdisciplinar? Aí eu pulei isso aí e nem fiz comentário, porque o meu foco não era esse. Ó. Já pensou em trabalhar de forma interdisciplinar, tendo a sua disciplina como permeadora? Beleza, 78,3%. Aí eu não coloquei como relevante, mas resolvi dar uma importância nele. Mas ali que estava um dado que foi mágico para mim. Você gostaria de trabalhar em um projeto interdisciplinar tendo a matemática como disciplina permeadora de todo o processo de trabalho? 75% me deram a oportunidade de fazer esse trabalho. Isso foi muito significativo. Né? A gente conhecendo o matemático, né? Isso é óbvio. E eu esqueci de falar um detalhe importantíssimo, que eu sou casado com um professor de matemática também. Que se aposentou recentemente novinha. Mas são longos 24 anos discutindo muitas questões juntos. Bom,
quase a metade vê dificuldade em trabalhar de forma interdisciplinar. Porém, eles reclamam que os óbices maiores são falta de interesse dos professores e falta de um treinamento, que a gente, na verdade, não tem esse treinamento, né? Mas, com tudo isso, ainda tem uma grande aceitação por todos eles, tendo em vista que 98,3% acha que é importante implementar esse trabalho na escola. E desses, 83% gostaria de ter isso na escola. Então, isso é bastante significativo. E uma coisa interessante, eu não sei se só em Brasília, mas ficou claro que outro estado tem, é que a falta de recurso financeiro e a falta de tempo de planejamento, ele não é um empecilho. Em Brasília, nós temos um sistema de jornada ampliada, em que eu leciono todos os dias de 7h15 a meio-dia e 15, são 6 aulas, mas eu tenho 3 dias para que eu possa planejar com os pares, que eu possa planejar sozinho e que a gente possa discutir alguma coisa no âmbito da escola com a direção. Ainda 2 dias, que é CPI, Coordenação Pedagógica Individual, que eu posso ter um tempo para pesquisar, fazer cursos. Então, assim, e eles falaram que na escola não falta recurso didático financeiro. E é outra coisa também que a gente não vai entrar na celeuma, mas, graças a Deus, tudo que eu precisei, eu tive. Todo apoio eu tive e corroborou para isso aí, né? Bom, isso foi no geral. E a tabela número 2, essa foi com os professores de matemática, 20 professores, onde eu também pude tirar algumas informações que me nortearam. Por exemplo, 85% dos professores conhecem a modelagem matemática. Eu fiquei triste com esse dado, porque eu pensei assim, se eles não conhecerem, como eu não conhecia, é hora de eu... Ó. Aí, confesso que deu aquela... não estou trazendo nenhuma novidade. Não estou trazendo... Mas aí, nas perguntas, eu também fui bem coerente, e ali represento 17 professores, e eu perguntei onde é que eles tinham tido contato, né? 11 tiveram contato na faculdade, na formação. Eu não tive. Todos eles, 100%, gostaria de conhecer como se trabalha de forma interdisciplinar com a utilização da modelagem matemática. Aí, para mim, foi... Mas vamos lá, né? Embora 9 em cada 10 respondeu que não se sente seguro. Nem eu me sentia na época, né? Não se sente seguro e nem preparado para propor a outros professores de sua escola um trabalho interdisciplinar com a utilização da modelagem matemática, para ele comandar. Não se sentia preparado. Aí, outro dado que interessante é que eu fiz uma pergunta para tirar uma dúvida que eu tinha, como matemático, que foi, pensando em um trabalho interdisciplinar que envolva a matemática, marque as opções que você considera possível de ocorrer na sua escola, na realidade escolar. Então, 53%, quase a metade, respondeu que o professor de matemática gosta de realizar trabalho com colegas de outra disciplina. Está vendo assim? Então, foi metade, metade. Aí, a outra metade diz que tem dificuldade de comunicação, e isso é verdade, né? Eu acho que falta muito da gente conseguir não só expor o que eu quero, mas parar e escutar a outra pessoa e ver o que pode ser comum ali. Eu acho que é o grande gargalo ali para a gente conseguir trabalhar de forma interdisciplinar. E daí, na discussão dos resultados, a gente analisa que se tem professores, lá onde foi feita a pesquisa, que tem interesse em realizar projetos interdisciplinares, isso em Brasília, tá? Tem tempo na sua jornada de trabalho para planejar. Existe recurso financeiro. Então, eu tinha ali tudo que eu precisava, a faca e o queijo na mão, para poder aplicar o meu projeto, né? Então, percebe-se uma grande oportunidade para a implantação de projetos interdisciplinares como metodologias nessas escolas, necessitando apenas do que a gente acabou de falar, de um diálogo, né, de uma explicação melhor e enfatizar, né, disseminar a magnitude que é a modelagem matemática. Ela entra em tudo. Ela não entra só em matemática, ela entra em tudo, né? E aí,
Uma outra parte era um esforço maior para tentar convencer os colegas que, além de não querer, atrapalham quem quer. Então, esse era um desafio. Tá? E a aplicação do projeto. Primeiro, os meninos pensaram que iam se divertir fora da sala de aula. Eles pensam que a atividade extra da classe é jogar bola na quadra, fazer alguma coisa diferente. Para surpresa deles, nós fomos limpar o local de trabalho, capinar. Foi dividido 3 grupos, cada um no seu quadrado, e mãos à obra. Eu tive que borrar a cara deles todos, porque quando estava concluído o projeto do comitê de ética, não estava dizendo que eu ia trabalhar com alunos, era só professores. Então, se explica que está tudo borrado ali, né? Isso porque nem tinha LGPD, agora que o bicho pegava mesmo. Então, está borrado. O grupo 1. Agora vocês vão entender o que era o projeto. O projeto era ensinar geometria plana e ter noção de geometria espacial na construção de hortas em formato de polígonos regulares, com exceção da circunferência, mas eu posso colocar que ela é um polígono de N lados, mas a escolha da circunferência é pela beleza que ela nos representa e eu sou apaixonado pela circunferência, então ela não podia faltar ali, embora para muitos ela não é considerada um polígono regular. Então, esse local aí seria da circunferência, esse outro local do retângulo, a gente faria um quadrado, mas ficava uma horta muito feia, e a gente foi pensando e resolvemos fazer um retângulo, então fugiu um pouquinho do que eu queria. E ali, nesse outro local, seria feito o hexágono. Nós começamos com 3, porque eu tinha pressa para concluir o trabalho, mas nós fizemos 6 hortas. Circunferência, triângulo equilátero, hexágono, pentágono, um octógono e o retângulo. Tá? Depois de limpos, a gente tem a construção da horta em forma de uma circunferência. Bom, existem várias fotos, todo o processo, eu peguei algumas para a gente só enfatizar. Mas, observando no canto de baixo, vai aparecer ali, destacado, um barbante, que não apareceu, tá vendo? E eu esqueci de tirar uma foto quando estava na circunferência, e eu falei, não, eu vou tirar aqui para mostrar. Então, foi dado para eles todo o material de última geração que eles pudessem ter ao seu alcance para fazer, tais como cabo de vassoura quebrado, barbante, cordas, alguns lances desse aí faz. E aquela velha frase linda e maravilhosa, se vira. É com vocês. Na sala eu expliquei como faz com compasso. Transferidor. A gente trabalhou antes, a construção geométrica, lá se vira. Eu demoro um pouquinho agora na circunferência, porque foi uma coisa fantástica. Eu acho que se tivesse sido combinado, não dava certo. Eles demoraram 2 semanas para conseguir. Depois que eles descobriram, né, como fazer o compasso, que um de outra horta falou, aí eles viram, não, mas se amarrar aqui, ali, que eu dei as medidas que eu queria. Né? Então, a circunferência tinha que ter 1,5 metro de raio. Tinha gente que não sabia o que era o raio. A sorte é que ali tem um bicicletário. Ah, não sabe? Não? Então vamos ali. A gente fez a diferença entre círculo e circunferência, que muita gente confunde. Né? E tem aquela frase que às vezes ele fala, está rodando em volta de uma pracinha e fala assim, não, você está andando em círculo, né? Mas ele não está fazendo assim em tudo, ele está só em volta. Então é meio errado, né? Então a gente foi na prática, vamos lá, vamos descobrir aqui o que era e tal, beleza. Aproveitamos um gancho ali, tá vendo? Da bicicleta, que estava ali, a melhor ferramenta. Aí eles fizeram, então eles estavam cavando para usar agora a parte que caberia a artes, que era a ornamentação da horta, ou seja, como é que vai aparecer as arestas do meu polígono? Nós decidimos fazer com garrafas PETs, onde a garrafa de 3 litros ela representaria os vértices, e a de 2,5 litros, a aresta. E aí, com a ajuda do professor de artes, eles foram fazer a campanha de recolher garrafas PETs. Então, a gente já usou uma ajuda com o meio ambiente no reuso. Aí eu já tive que falar que não era reciclagem. É diferente, né? Porque nós não estávamos desmontando uma garrafa para fazer outra coisa.
A gente estava reutilizando a garrafa e contribuindo com o meio ambiente, que era um dos pilares do projeto também, para ser interdisciplinar. E aí, a novidade ali surgiu, porque eles ficaram 2 semanas, porque eu dei assim para eles uma margem. Quantidade de garrafas. Se eu estava querendo fazer uma coisa para não prejudicar o meio ambiente, eu não podia ter a mais para jogar fora depois. Aí era chutar o balde. Então, a margem era 2 garrafas a mais ou a menos. E aí, o grande lance. A matemática surgiu no construir, né? Muito difícil, vou contar para vocês. O octógono eu tive que ajudar eles lá e muito difícil, mas massa. Construímos, aí agora calcular quantas garrafas estava ali. Se vira, juntou, eu acho que eram 6 cada horta, deixa eu ver, eram. Juntou segurando barbante assim para tentar fazer, foi massa. E depois um deu a ideia, não, pega aqui agora para nós ver na garrafa, né? Pô, foi massa. E não tinha fórmula ainda. E tinha um aluno nesse grupo chamado Pierre. Porra, eu enchi na hora. Aí, quando eu vi que eles quebraram a cabeça, né, para ver, aí eu falei para eles assim, vocês são quantos? 6, professor. Desculpa a expressão, tá? Eu falei, vocês são burros demais. Para que 6? Só precisa... Cadê o Pierre? Aí vocês são 6, só precisava de 2 Pierre. Passei de balão, né? Eu não sabia a fórmula. Aí eu fiquei rindo sozinho, aquele riso amarelo. Ninguém riu, cara. Foi ruim, assim. Aí o que eles falaram? Poxa, professor, mas foi o único que não fez nada. Cara, foi massa esse momento, foi muito fera. Aí vamos construir a fórmula. Peguei os copinhos que eles estavam usando para fazer as mudinhas, pegando uma lata de lixo, outras coisas, e foi abrindo. Pega o barbante aí, mede isso aqui mesmo. Anota aí, fulano. Vamos fazer esse celular se eu prestar. Nessas horas é bom, né? Anota aí. Vai, mede a maior abertura aí. Agora anota o resultado que deu e esconde o seu celular. Salva e esconde. Então eu fiz isso com 5. Agora eu falei, agora fala qual que deu o resultado seu, qual que deu o seu. Aí eles foram falando. Era 4 casas decimais que eu pedi. E aí foi aparecendo o tal do 3,14. E um deles deu o estalo e falou assim, eu já vi esse negócio em algum lugar. É um negócio de FI, não sei. Quase. Aí alguém saiu com o tal do pi. Aí a gente fez o processo reverso, então, né? Porque para achar o pi, a gente tinha a medida da circunferência e tinha a medida do diâmetro. Aí eu falei, agora nós não temos mais essa aqui. Vamos usar o número que tem. E aí, quando a gente construiu a fórmula, que, na verdade, quando você faz essa demonstração, você não tem o 2πr, você tem 2rπ. A organizaçãozinha ali é pela propriedade comutativa, que faz ficar bonitinho o nome, mas na hora que você vai trocando lá, dá 2rπ. Que eles entenderam por que eu falei do 2πr. Cara, aí voltou, né? Foi um déjà vu, mas foi massa, né? Aí, agora vocês entenderam. Então, vocês vão rir, porque lá vocês não riram, então vão rir agora. Porque... Aí eles entenderam. Então, eu gosto de parar na circunferência para contar essa história que eu achei fantástica. Coincidentemente, como é que tem um cara chamado Pierre no meio dos... Ele podia ter ido para as outras. Aí, estou falando para você. Olha a dificuldade do professor de matemática explicar as coisas. Bom, construção isso aqui tudo da circunferência, eles fizeram o buraquinho, e aí já começou a criar vida. Tá vendo? E fica massa mesmo, assim. Eu vou pedir desculpa também por algumas figuras não parecer que, por exemplo, o hexágono, que ele está certinho, você não fala, pô, o professor errou na medida. Para ajustar no slide, eu fui esticando. Obviamente. Mas eu convido vocês a visitarem Brasília, me procurar e conhecer em loco. Passar uns dias lá em casa, vai ser bom. Bom, aí veio o hexágono. Né? Como fazer para ficar retinho? Porque a circunferência, descobriram. Aí alguém deu a ideia de... Eles fizeram, ficou tudo torto. É porque vocês não têm aqui as hortas que eu deixei livre. Gente, não venha construir horta. É só fazer figura. Faz aí, qualquer 3 figuras, escolhe. Eles escolheram uma circunferência que parecia um ovo, um pentágono, que era uma casinha, e o telhadinho, saca? E o triângulo, que não era triângulo, cara. O triângulo tem que ser reto, não era, mas... Porque o trem saiu, né? Horrível, mas assim, eu fiz questão de, na dissertação, mostrar
E eles, não mostra não. Quando estava pronto, eles não queriam deixar usar o outro. Você vê, eles valorizaram o trabalho deles. Isso foi muito legal também. Mas eu mostrei lá no TCC, tem as hortas horríveis. Aí, eles conseguiram com a ajuda deles mesmos, cara. Eu tinha tábua, eu falei, o que tiver aqui vocês podem usar. Para poder ficar retinho, alguém deu a ideia de fazer os vértices, travar ela nos vértices, e furar o buraco e pôr. Mas isso demorou. Mas saiu. E aí, ali ele está bonitinho, ó. Aqui ele já não está, porque eu estiquei a figura. Tá? Bom, a imagem. Mas ficou massa. Tá? Daí, o retângulo. O retângulo, antes, ele me falou, para que garrafa? Tem umas madeiras lá em casa. Fica à vontade, filho, traz. Não aguentou uma semana de molhada, apodreceu tudo. Trabalho dobrado, mas aí eles tiraram a madeira, tá vendo? E fizeram. Aí não vai fazer de novo, não vai fazer. Aí construímos. Aí entra mais matemática, porque agora era a parte do professor de geografia, estudo do solo. Então as parcerias são fantásticas. Eu consegui parceria, porque a matemática estava permeando tudo. Consegui parceria com o pessoal da Emater, que foi subsidiar e fazer, né, porque tinha formiga, o que acontece. Então, agora, não é só jogar a terra, não. E a proporção? Tá. E aí tem a proporção, foi feito tudo bonitinho, e aí tem elas preparadas, prontas para o plantio, né? Aí deu um surto de pandemia no meio do ano de novo, eu peguei Covid, e aí não plantou, eu defendi sem mostrar o restante, que eu defendi em setembro. Mas aí aqui tem um espaço que eu utilizei na minha escola, e aqui elas plantadas, e aqui maior um pouquinho, certo? A gente colheu, eles levaram para casa para mostrar que na eletiva acontecia alguma coisa. Isso. E o produto educacional foi um manual com o passo a passo de como fazer sem sofrer o que eu sofri, certo? Onde tem todo o passo a passo, desde as premissas de ver, eu quero fazer na minha escola, mas primeiro você tem que ver se tem espaço, se a direção compra a ideia, se os colegas vão participar. Então, tudo isso que eu sofri, quem pegar não vai sofrer. E tem em cada etapa o objetivo, a metodologia, as dicas de matemática, um QR Code aqui que meu filho criou com uma pétalazinha para ver como foi feito, fora as fotos que foram colocadas. E esse manual está esquematizado em 5 capítulos. Eu falo da modelagem matemática, interdisciplinaridade, antecedentes e premissas, as etapas do projeto, e ainda dou sugestão de atividades para cada disciplina, para que o professor não precise nem sofrer com isso. Sugestões. E o outro foi maravilhoso, teve a participação direta de uma aluna do 3º ano que não participou do projeto, mas ela foi, descobriu, e aí toda a aula lá tinha relatório. Então o menino tinha que escrever o que ele fez, o que o grupo fez, e eu resolvi fazer um gibi, nem sabia que eu tinha esse dom de autor, com início, meio e fim, 12 páginas, onde tem uma história alusiva, porque eu ia aplicar na zona rural. E nesse gibi, eu resolvi contar a história desse cara, que é aquele aluno chato que a gente tem, que para ele a escola que é chata, então ele muda de escola o tempo todo. Encontrou com os colegas no meio do ano e já foi falando que a escola está chata, e eles falam para ele o seguinte, que ele estava por fora, que a partir do momento que chegou um professor da escola, que fez a diferença. Então eles contam que o professor falou para ir fazer uma atividade extra classe, e eles pensaram que era jogar bola, e depois eles vão usando a linguagem deles. Véi, como assim? Matemática fazer nota e tal. E conta toda a história, e nessa história aparece o que cada disciplina contribuiu. Algumas coisas foi virtual, porque eu não apliquei na zona rural, foi uma adaptação para o ensino médio. E aí, as considerações finais. Nós vimos na nossa pesquisa que grande parte dos professores não se sente preparado para propor e nem mesmo executar projetos interdisciplinares, tampouco com a modelagem matemática. Mas 100% deles gostariam de conhecer o modo de saber fazer, construir, utilizando novas metodologias de ensino. O que podemos ver também, o que podemos considerar também, ao final do trabalho, é que mesmo com todas as dificuldades já vividas, desde a formação inicial do docente, até as deficiências nas estruturas materiais, é que a inovação pedagógica ela sempre será bem-vinda e deverá ser buscada incansavelmente pelos professores. Tenho 51 anos de idade, não falei isso ainda, trabalho 60 horas, mesmo faltando 4 anos para me aposentar do diurno, eu enfrentei tudo isso e não me arrependo. Espero que esse trabalho possa despertar nos professores o desejo de fazer a diferença na vida dos seus estudantes e até mesmo em seu próprio cotidiano.
aproveitando a oportunidade de se tentar fazer algo diferente, em parceria com os seus pares, em prol de uma educação de qualidade de forma significativa e que faça a diferença para os estudantes, é o que eu acredito. E para os estudantes, eu espero que, além de estarem aprendendo as construções geométricas na prática, através de fazer os canteiros, que o projeto também sirva de incentivo para que eles construam nas suas próprias hortas em casa, e com isso, além de terem alimentos saudáveis, ainda existe a possibilidade de economia de custo, quiçá deles fazerem para vender, certo? E esse trabalho não se propõe a responder todas as inquietações surgidas ao longo dele, mas uma questão merece ser aprofundada em novos trabalhos. Se os professores entrevistados se mostram muito interessados em participar dos projetos interdisciplinares, com todo o tempo para planejar, têm recursos didáticos materiais, por que isso não é uma prática comum em Brasília? Certo? E esse trabalho me fez refletir muito sobre o ser, o saber e o fazer. O que é ser um bom professor? O que devo saber para ser um bom professor? O que eu devo fazer para ser um bom professor? Não tenho respostas concretas para essas perguntas, mas o que eu trago em mim, depois desse trabalho, é a vontade imensa, apesar de estar quase me aposentando, como eu acabei de falar, de continuar sendo autêntico e verdadeiro com meus alunos, acreditando sempre no seu potencial, incentivando na busca de novos conhecimentos através de situações diversas que aparecem no seu cotidiano, me preparando mais e melhor, aproveitando bem os horários que eu tenho de planejamento junto com meus pares e com a certeza de estar fazendo o que eu me propus quando me tornei professor de matemática, mas buscando a cada dia melhorar e com muita dedicação eu estarei fazendo a diferença na vida dos meus alunos que tanto precisam e que são meus patrões porque eu trabalho na escola pública. Muito obrigado. Tem os referenciais teóricos, referenciais, né? Minhas referências bibliográficas, e muito obrigado. Pergunta, gente. Olha que a banca minha não fez nenhuma pergunta. É uma bem difícil. O mestrado vai fazer um trabalho na sua linha. Aí eu gostaria depois de pegar algumas informações para dar ajuda para ele. Estou Depois. tranquilo. Eu esqueci de trazer, né, em físico, o gibi. Tá. Peço perdão para isso. Eu vou lá buscar dia 21 em Brasília. Então, pega certo? meu contato. Tá bom. Obrigado. Boa tarde. É Andrei, né? Andrei. Andrei, não é nenhuma pergunta, não. Na verdade, é mais um comentário. Eu queria te parabenizar. Né? Foi muito gratificante vir nesse encontro, quer dizer, ficar para ele, né? Já estava aqui ontem, e ver o seu trabalho, a empolgação, né, com que você apresenta. E foi muito divertido também acompanhar tudo isso, né? E fazer um apelo à SBM, ao INPA, à coordenação do Profimate, que nunca deixe de fazer essa premiação, porque é muito bom a gente ter esse retorno, esse feedback, é uma forma de a gente perceber o quanto a gente tem feito enquanto Profimate, né, enquanto programa, feito a diferença na vida das pessoas. E outra coisa que é muito importante também, quando a gente traz egressos do Profimate para mostrar a sua experiência, para palestrar, para alunos que ainda estão no programa, né? O quanto isso é relevante. A gente tem feito isso na medida do possível na nossa instituição e é muito legal, porque eles sabem que nos próximos eventos, eles podem ser os próximos a estar aí na frente palestrando. Então, parabenizar você pelo seu trabalho e parabenizar a SBM, a INPA, a Coordenação Nacional, por estarem propiciando esse momento. Eu posso falar só uma curiosidade que eu esqueci aqui? Rapidinho. O trabalho ele cresceu, óbvio. Então, a gente acabou produzindo nosso próprio fertilizante e um minhocário. E, quando o cara foi dar a palestra, ele deu um livreto e tal. E o nome da minhoca era Eusênia Andrei. Cara, não tinha sentido um trem desse. Eu sofri bullying. E pareceu que foi uma coisa armada, mas não foi, cara, foi fantástico. Mais alguma pergunta? Então, parabéns, Andrei.
E aí, gente, os posters já estão expostos ali, já estão rodando, viu? Vamos lá. Eles...